Bom, sobre a polêmica do Bobadilla, eu vou dar a minha opinião e honestamente eu não vi ninguém dar esse tipo de opinião, ninguém teve talvez peito para falar, talvez com medo de um suposto cancelamento. Bom, mas eu vou falar aqui, então se você quer saber a minha opinião e se você tem pelo menos 2 neurônios, assista o vídeo até o final para pegar toda a minha opinião e não entender nada errado. Beleza, rapaziada? Antes disso, se inscreve no meu canal, deixa o seu like para ajudar o crescimento da mídia alternativa. Bom, o que aconteceu? No último jogo que o São Paulo teve pela Libertadores, teve uma polêmica ali entre o Bobadilla e o Navarro, que supostamente o Navarro saiu chorando ali do campo, falando que ele foi discriminado pelo local que ele nasceu. De acordo com as suas palavras, o Bobadilla disse que ele é um venezuelano morto. Tá, vou falar pro YouTube não cortar, né? Vai que o YouTube, do jeito que o YouTube entende as coisas, né? Acho que sou eu que tô falando. E teve uma polêmica muito grande, ele registrou um boletim de ocorrência, tudo mais. Logo em seguida, a gente ficou esperando um pronunciamento do Bobadilla, ele grava um vídeo se desculpando por talvez ter entendido ele errado, que ele nunca quis, foi a intenção de discriminar. E eu vi uma enxurrada de páginas do São Paulo, de alguns até influenciadores. Tem que sair, tem que acabar com esse cara, jogando pedra, esse cara não presta, esse Bobadilla. Mas peraí, pessoal, vamos por partes. Discriminação é crime. É crime, cara. Isso é indiscutível. Você discriminar alguém pelo local que nasceu, cor de pele, qualquer coisa. É crime. E sim, o Bobadilla tem que ser punido por que ele fez, se ele fez, né? Porque ele se desculpou, mas ele não falou pelo quê e nem as palavras que ele disse. Ele disse que pode ter ali, mas praticamente admitiu, né? Beleza, vamos supor que o Bobadilla realmente disse o que o Navarro falou ali, discriminou. É crime e ele tem que ser punido sim. Entenda essa parte que eu tô falando. Eu não estou passando pano pro Bobadilla, que você conhece a minha opinião sobre o jogador. Para mim é um jogador que nem deveria estar no São Paulo, futebolisticamente é horroroso. Para mim, eu não tenho que defender ele. Mas nós temos que olhar também os dois lados da história. Primeiro, alguém viu? Teve como... ouviu? Até então é a palavra do Navarro contra do Bobadilla. O Bobadilla praticamente admitiu e é verdade. Mas esse Navarro, a gente tem que olhar o outro lado também. Qual é o histórico desse cara? Esse cara... xingou o Bobadilla também, xingou. Ele vinha pegando no pé ali do Lucas Ferreira o jogo todo, xingando, batendo. Foi mostrado os vídeos dele brigando com a polícia, e também um companheiro do Bobadilla postou que o Navarro fez a mesma coisa, que o cara saiu chorando porque o Navarro tinha feito algo, tinha ofendido ele de alguma maneira. E aí um cara desse que tava gritando, xingando todo mundo, quando recebe um suposto xingamento, o cara sai chorando do campo e presta um boletim de ocorrência. Não tô falando que é mimimi, já disse discriminação é crime. Entendeu? Antes de você digitar, tá passando pano. Discriminação é crime. O Bobadilla tem que ser punido. Mas a gente tem que olhar também o outro lado da história. Na justiça brasileira, todos são inocentes até que se prove o contrário. Até que se prove o contrário. O Bobadilla não disse que ele disse isso e ninguém ouviu. Mas como ele praticamente admitiu que ele disse, se ele realmente, vamos supor que ele realmente disse... Peraí... Para você exigir respeito, você tem que se dar ao respeito. E eu estou tirando de cena a punição que deve ser. Eu acho errado o Bobadilla não ser punido, mas eu acho que uma rescisão de contrato já é algo mais sério. Eu acho que não necessita isso, até pelo outro lado, não me passar nenhum tipo de credibilidade, nenhum. É a mesma coisa, se coloca como exemplo. Eu vou me colocar como exemplo. Você me vê eu dando apelido para todo mundo, para os jogadores, e do nada... Quando alguém me dá um apelido, eu falo, eu me sinto ofendido, eu não gosto disso, vocês têm que me respeitar. Eu que desrespeito, não desrespeito ninguém, né? Mas dou apelidos, ou todo mundo, do nada quero respeito. Pessoal, a gente tem que olhar que eles estão no campo, jogando uma partida de Libertadores, e a gente não sabe o que o Navarro disse para o Bobadilla. Para o Bobadilla ter uma resposta totalmente desproporcional, errônea, realmente errou e tem que ser punido. Que ele não tem que discriminar ninguém pelo local que nasceu, até porque nós temos no nosso elenco o Ferrarese, e ele bem sabe, é companheiro de equipe dele, e não tem que ser discriminado. Mas peraí, pessoal, a gente tem que olhar assim os dois lados da história. Tem que olhar, uma história não tem só um lado, uma história tem dois lados. E lembrando, eu não gosto do Bobadilla.
como jogador de futebol, não gosto. Mas aí rotular o cara como um criminoso, rotular o cara como um preconceituoso, eu acho que já é um pouco demais, né? Principalmente quando o outro lado tem uma história assim duvidosa, se venhamos dizer assim, né? Que o jogo todo tava xingando, tava dando bicuda e xinga policial e quer bater em policial e xinga o outro jogador também, que isso apareceu nas redes sociais, ele xingando outro jogador, o jogador saindo chorando, esse mesmo Navarro que saiu chorando já fez outro jogador chorar. Então, peraí. A gente tem que ter um peso, tem que ter um senso crítico de não só ir na onda de todo mundo. O discurso fácil pra mim seria chegar e falar, tem que mandar o Bobadilla embora, tudo. Mas peraí, a gente tem que olhar os dois lados, principalmente quando o outro lado também é duvidoso e tem atitudes duvidosas. A gente tem que ter cuidado com essa coisa, que a gente pode rotular um cara, uma pessoa. Você lembra do caso do Pedrinho no São Paulo, que depois foi provado que não era aquilo? Cara, tem que ter calma. Eu acho que o São Paulo, ele tomou uma atitude errada por não punir em nada o Bobadilla. Ele tem que, se realmente ele disse isso, tem que ser investigado internamente. É coisa de polícia, é crime, tem que ser investigado internamente. Mas peraí, cuidado com o futebol, que tem cara que é malandro demais também no futebol, não é? E eu já vi rival pedir até punição pro São Paulo, né? Peraí, pessoal, é só lembrar que o presidente da Conmebol, do que ele chamou os brasileiros, né? Do que ele chamou todos nós, né? Chamou, seria como o Tarzan sem a Cheetah. É isso que o presidente da Conmebol acha. É esses caras que a gente tem que atacar. É os cabeças. E o Navarro, será que foi pra tudo isso, Navarro? Não sei, eu não ouvi. Pode ter sido? Pode. O cara pode ter se sentido atingido? Pode. Se o Bobadilla discriminou realmente ele tem que ser punido e com todo o rigor e com todo o peso. Mas o outro lado é meio duvidoso também, né, pessoal? É sim meio duvidoso. E sei lá, cara, Libertadores, futebol, rola tanta coisa. Não há espaço para crime, não há espaço para discriminação, não há mais espaço para isso. Nunca teve espaço para isso. Para mim é inconcebível, mas a gente tem que olhar os dois lados da história, a gente tem que ver. Não é só simplesmente rescinde o contrato e rotula o cara de discriminador. Não, a gente tem que ter um pensamento mais aprofundado e olhar o outro lado também. O outro lado quer respeito, ele tem que dar respeito. Isso aí, pessoal, é o universo. Infelizmente, você pode não gostar, a regra do universo é essa. Se você não respeitar as pessoas não vão te respeitar. E às vezes até você respeitando, você é desrespeitado. Infelizmente, o mundo que a gente vive é assim. E principalmente agora, principalmente o lado como o Navarro, que convenhamos, é duvidoso. Aí o cara chora, o cara faz boletim de ocorrência. Mas e o jogador que ele também fez a mesma coisa? E aí? E o Lucas Ferreira, que ele tava xingando? E o Bobadilla? O que ele disse pro Bobadilla? Ele falou o que ele disse? Bom, a gente não sabe, né? Fica entre os dois. O Bobadilla, pra mim, ele tem que ser punido. Não vai, o São Paulo divulgou que não vai punir o Bobadilla. Então o São Paulo deve ter apurado algumas coisas, né, que a gente não tá internamente, mas pra mim ele tinha que receber alguma punição, alguma coisa, beleza, ensinar o cara, mas vamos ter cuidado ao rotular as coisas. E se lembre, se você quer respeitar, à medida que você respeitar, é a medida que provavelmente você vai ser respeitado. E mesmo assim, ainda é capaz de você ser desrespeitado. Mas sempre respeite. É o melhor caminho de tudo. Você entendeu? Porque eu sei que minha audiência é inteligente e entendeu que não é questão de passar pano pra criminoso, não, pra crime. Não é isso, cara. Não é isso. Crime tem que ser punido. Crime tem que ser punido. Não é questão de passar pano, é questão de humanidade. Vamos ver os dois lados primeiro. Que é fácil eu tacar pedra no Bobadilla porque eu não gosto dele, porque é um péssimo jogador, tudo. Beleza, mas não é desse jeito, cara. A gente tem que ver os dois lados primeiro. É diferente quando acontecem as coisas que acontecem na Conmebol, que os caras xingam os jogadores brasileiros, que os caras são racistas de verdade, que você vê ali, esses caras têm que ser banido, exterminado do futebol. Banido mesmo. Mas, nesse caso, pessoal, um caso tão excluso que ninguém ouviu, que foi umas palavras ditas um pro outro ali, um xingando o outro, a gente tem que ter um critério, tem que ver o que realmente aconteceu. Bom, mas eu sei que minha audiência entende, né? É porque eu tenho que explicar. Tudo bem, lembrando, eu não tô passando pano, crime é crime, discriminação é 100% errado, não importa onde você nasceu, onde você reside hoje. O povo da Venezuela passa por grandes dificuldades, infelizmente, pelos governos de lá, enfim, não vou entrar nesse âmbito que nem é o âmbito do canal, mas eu tenho que explicar muito bem explicadinho que tem pessoas com 2 neurônios, né? Às vezes o cara vem de fora e não entende absolutamente nada. E não vem aqui querer militar de governo, de... Cara, eu não quero saber. Eu tô falando do São Paulo, do jogador de São Paulo. O que você acha de tudo isso? Comenta o que você acha, comenta o que você achou de toda essa história. Um grande abraço!
Até a próxima.